Olá, bom dia! Resolvi vir aqui falar com você numa live surpresa. Estou aqui num tempinho entre os atendimentos, bem rapidamente. Queria conversar com você sobre como ser mais constante. E por que eu decidi falar com você sobre isso? Porque todos os dias eu venho conversar a respeito da rotina de autocuidado. E também nos meus atendimentos, frequentemente aparece o tema como manter a constância no desenvolvimento de novos hábitos, principalmente no desenvolvimento de hábitos saudáveis, o que é muito comum que a pessoa decide, eu entendi que eu preciso melhorar os meus hábitos, eu entendi que eu preciso ter uma rotina de autocuidado. E o que fazer? Como fazer isso acontecer? E acontecer além daquela euforia inicial, daquele movimento que nós temos, puxa, que bacana, quero fazer. Aí eu faço 1, 2, 3, 4 dias, chego no fim de semana, já abandonei tudo. Então eu quero conversar rapidamente com você, a live vai ficar gravada, tá bem? Olá, bom dia! Hoje eu tô aqui numa live surpresa, para falar sobre como ser mais constante. Então vamos lá. Primeira coisa a respeito do desenvolvimento de uma nova rotina, especialmente uma rotina de autocuidado, é parar e pensar o que é uma rotina ideal para mim e o que é uma rotina real. Então, todos nós temos diante de nós uma rotina ideal. Nosso ideal é que eu acorde 5 horas da manhã, em que eu tome meu banho, que eu faça o meu skincare, que eu passe a minha maquiagem, que eu tome um café da manhã saudável, que eu consiga fazer meu momento de oração, aí acorde as crianças, enfim. Olá, bom dia, tudo bem? Tô aqui falando sobre como ser constante. Resolvi fazer uma live surpresa. Então, estava falando sobre a rotina ideal e a rotina real. Como identificar, a diferença entre a rotina ideal e a real. Então, nós temos diante de nós um ideal. Queria muito que a minha rotina fosse de determinada forma. Nossa, eu queria muito fazer as unhas toda semana. Eu queria muito me maquiar todos os dias. Eu queria muito fazer exercícios frequentemente. Eu queria me alimentar melhor. Eu queria ter mais paciência com meus filhos. Enfim, a gente quer muitas coisas e ao mesmo tempo muitas personalidades e pessoas, que a gente acompanha todos os dias, principalmente aqui no Instagram, nos dizem o que nós deveríamos fazer. Não, porque porque você deve ser assim, deve ser assado, você precisa fazer assim, porque se você não fizer isso, você não vai ser adequado o suficiente, você não vai ser uma mãe boa o suficiente, você não vai ser um pai suficiente, um esposo, uma esposa, uma profissional, Então, tem muita coisa acontecendo, muitas informações ao mesmo tempo. Então, quando você decidir escolher qual vai ser a sua rotina de autocuidado, então, primeira coisa que você precisa fazer, o que é uma rotina ideal e o que é uma rotina real? O que de fato se encaixa na minha realidade? O que de fato vai funcionar para mim? O que de fato eu me interesso, o que de fato eu me identifico, com qual rotina de autocuidado eu me identifico, o que realmente vai funcionar a minha realidade, A minha realidade e a da minha família, certo? Porque nós não estamos sós, nós temos pessoas ao nosso entorno e a nossa rotina precisa estar de forma dinâmica junto com a rotina das pessoas com quem a gente convive, esposo, filhos, colegas de trabalho, não é mesmo? Tá certo. Então, primeira coisa é entender o que é uma rotina ideal e o que é uma rotina real. O que está realmente... Olá, bom dia! Gente, resolvi fazer assim uma... Obrigada, querida, uma live surpresa. Muito bem. Diante dessa possibilidade, então, eu queria muito isso, mas o que se encaixa realmente na minha realidade? Aí eu preciso parar e pensar, por que eu estou
decidindo isso? É uma decisão, é uma escolha. Qual é a minha motivação? Eu estou fazendo isso porque alguém disse que eu deveria fazer. A Ju vem todos os dias aqui no Instagram e diz que eu tenho que ter uma rotina de autocuidado. Tá? Isso realmente faz sentido para você? Isso realmente se encaixa na sua rotina, na sua realidade, na sua vida? Né? Isso faz sentido para você? Se de alguma forma isso faz você parar e refletir, é porque sim, porque de alguma forma você se identifica com isso. Mas eu não posso dizer o que você vai, de que forma você vai tornar a sua rotina uma rotina de autocuidado, né? Justamente o termo já diz autocuidado, é você cuidando de si mesmo. Então, você precisa parar e refletir, né? O que realmente faz sentido para mim? O que realmente faz sentido para minha família? E por que eu estou tomando essa decisão? Por que eu estou tomando a decisão de colocar atividade física no meu dia a dia? Porque alguém disse que eu tenho que fazer, porque eu fui no médico e os meus exames estão horríveis, e aí surgiu uma real necessidade, aí eu tenho que fazer isso. Ok. Como então que isso vai se tornar um hábito? Isso vai se tornar parte da sua rotina e que você não vai perder essa euforia, essa decisão. Essa decisão ela não vai se dissolver no decorrer dos dias. Então, você tem que parar e refletir. Ok, qual é a minha motivação? Eu decidi fazer isso? Então, como é que esse hábito, como é que essa decisão, essa atitude, este autocuidado vai se encaixar nos meus piores dias? Porque esse é o problema. Quando a gente está começando no desenvolvimento de novos hábitos, a gente está muito animado, né? Tudo tende a nosso favor. Mas vão ter os dias em que a gente não está tão animado assim. Porque a dinâmica do nosso... Olá, querido, tudo bem? Seja bem-vindo à minha live surpresa. Na dinâmica do nosso dia a dia, muitas outras coisas acontecem ao mesmo tempo e que muitas vezes tiram um foco, né? Até porque a rotina de autocuidado, ela não vai ser o nosso foco de atenção o tempo todo. Inicialmente, então vamos lembrar, você dirige, você já aprendeu a dirigir? Então no começo, quando a gente está aprendendo algo muito novo, nós tendemos a colocar muita atenção naquilo. Né? Então, aí eu entro no carro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pisar na embreagem, ver se o carro está em ponto morto, ou colocar em primeira marcha, lembrar de pisar na embreagem, senão o carro vai morrer, né? Aí você liga a chave, aí você dá a seta, você vê se tem alguém. Então, são vários pequenos passos que você precisa aprender a fazer. Mas depois que você aprendeu, você já não fica pensando mais nisso. Você faz tudo isso ao mesmo tempo, sem pensar muito a respeito. Não é assim que funciona? Então, a sua rotina de autocuidado, no começo, você vai colocar muita atenção nisso. Você vai precisar fazer um esforço para se lembrar que você fez esse compromisso com si mesmo, não é? Mas depois isso vai se dissolver no meio de tantas outras prioridades e situações do nosso dia. Né? E aí que entra a inconstância. O que acontece? Ainda não se tornou um hábito e aí eu deixo de fazer. Né? Porque outras demandas começam a ocupar a minha atenção e começa a ser a minha prioridade no lugar da rotina de autocuidado, certo? Ou de qualquer outro hábito que você está, né, buscando colocar no seu dia a dia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no horário que eu não quero me estender. Muito bem. Então, retomando. Pensar o que é uma rotina ideal e uma rotina real. O que de fato faz sentido para mim. O que de fato se encaixa na minha realidade, na realidade da minha família. Ok? Segundo, quais são as minhas motivações? Por que eu estou decidindo transformar a minha rotina numa rotina de autocuidado? Terceiro, inicialmente você vai colocar muito foco, muita atenção, você vai ter euforia, né, nessa nova maneira de viver, certo? Mas isso com o tempo vai se dissolver, essa euforia vai passar, ela vai embora. E se você não escolheu corretamente os motivos, a motivação, essa rotina ela
vai se perder, você vai deixar de realizar essas atividades, tá bem? Então, primeiramente você deve parar e pensar, o que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer? Qual atitude de autocuidado eu vou escolher? Apenas uma, né, para colocar na minha rotina, mas que ela vai se sustentar, inclusive nos piores dias, tá bem? Então, é por essa que você vai começar. Que seja passar um batom de manhã. Que seja passar toda vez que você se olhar no espelho e perceber que você está sem batom, você ir lá e passar o batom. É o menor passo possível dentro de um objetivo maior. Então, lembra da nossa rotina ideal? Poxa, eu tenho uma rotina ideal. Pode ser que algum dia eu chegue nessa rotina ideal. Pode ser que não. Mas o mais legal, o mais bonito é ver esse passo a passo e se alegrar com cada passo na direção da sua rotina ideal. Então escolha o menor passo possível naquela direção da sua rotina ideal, tá bem? Que seja mesmo passar um batom de manhã, que seja tomar uma água com limão de manhã antes de tomar seu café. Escolha apenas um passo, apenas uma atitude, né? Para você se manter constante, se comprometa com isso, né? Se busque, é um esforço, lembra? Tô começando a aprender a dirigir, eu tenho que me esforçar para lembrar que eu tenho que pisar na embreagem. Olá, bom dia, tô aqui numa live surpresa. Obrigada pela presença de vocês. Então, retomando, para eu aprender a dirigir, eu tenho que me esforçar para lembrar que eu preciso pisar na embreagem. E aí entra uma coisa importante. Se eu não piso na embreagem antes de ligar o carro, o que vai acontecer? É uma consequência imediata. O carro, ele vai dar um pulo, né? Ele não vai ligar, ele vai dar um susto, né? Falando, olha, você fez algo errado aqui. Não é verdade? Só que na nossa rotina do nosso dia a dia, nem sempre isso vai acontecer dessa forma. Se você deixar de passar o batom logo de manhã, nada vai acontecer de diferente, né? A consequência, ela não é imediata, não é tão ruim, né? Você passar o batom vai fazer diferença quando as pessoas te verem e comentarem, nossa, tem algo de diferente aí, né? Nossa, como você tá bonita hoje. O que pode acontecer é, o dia que você não passar o batom, as pessoas também perceberem e dizer assim, o que tem de diferente com você? Nossa, parece que você tá mais abatida, né? Por quê? Porque menos cor vai dar essa impressão de que você não tá num dia muito bom. Só que quando você se olhar no espelho, você também vai achar que o dia não tá tão bom assim, tá um dia meio nublado, meio estranho. Mas talvez você não se dê tanto conta porque, nossa, é porque eu deixei de passar o batom. Você não vai pensar que foi o batom que você esqueceu de passar. Você vai pensar em milhões de outras coisas. Você vai falar assim, é porque eu devia ter feito isso, porque eu não devia ter falado direito, não falei direito com aquela pessoa, porque eu não faço nada certo. Milhões de pensamentos virão para dizer, o dia realmente não está bom. Mas era só o batom que você esqueceu de passar logo cedo. Entende? Então, a consequência dessa falta de rotina de autocuidado, ela não é tão evidente. E por isso que deixar de fazer aquilo que você se comprometeu a fazer, nem sempre é tão evidente assim. E por isso acaba se diluindo e se perdendo. Você só vai se dar conta mesmo quando você voltar a estacar zero. E aí fala assim, que droga, eu abandonei aquilo que eu havia me proposto, né? E aí o que acontece? Automaticamente a sua autoestima baixa. E como a gente faz o exercício, né, ou começa uma dieta e abandona a dieta, o que acontece? Começa a formar estrias no nosso corpo, começa a dar cicatriz por esse efeito sanfona. Então, toda vez que a gente começa uma nova rotina e a gente abandona, a gente volta a estacar zero, a gente também faz esse efeito sanfona. E qual é a cicatriz? A cicatriz é uma baixa autoestima, porque você para de acreditar que você é capaz. E aí entra a insegurança, entra uma baixa credibilidade em relação a si mesmo. E na verdade não tem relação com a sua falta de capacidade, né? Mas
com a sua falta de amor. E aí, porque eu trago justamente a proposta do autocuidado vinculado, né, aos primeiros mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, uma rotina de autocuidado é uma rotina em que vai te ajudar a se amar mais e amar mais ao próximo. Precisa haver amor. Quando a gente faz as coisas por obrigação, quando nos dias mais difíceis a gente tenta querer repelir. Eu não quero fazer isso, porque é muito chato, porque isso não faz sentido para mim. Lembra que no começo eu perguntei qual é a sua motivação? Por que você está decidindo fazer isso? Né? E precisa ver, né, como diz muito antigamente, eu vou revelando a minha idade, né? Falta um pouco de sazon, falta um pouco de amor nessa decisão, dessa nova rotina, desse novo hábito, tá bem? Quando eu decido fazer isso de fato por amor e eu ajo com amor, aí eu vou tender a manter esse novo hábito. Eu vou tender a ser mais constante. E é muito mais difícil a gente fazer quando a gente precisa fazer por amor a nós mesmos. É mais fácil a gente fazer por amor aos filhos, por amor ao esposo, por amor aos amigos, aos colegas, por amor ao mundo. Mas quando diz respeito por amor a nós mesmos, a gente tende a deixar para lá. Bom, era isso que eu queria conversar com você hoje. Vou tentar fazer mais dessas lives surpresas. Vocês gostaram? Gostaram da ideia? Eu vou deixar a live salva, tá bom? Depois, você que assistiu, deixa seu comentário na live, tá bom? Um grande beijo. Tchau!